Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Finalmente, né, graças a um aluno no Outspoken Market na prática, o Leandro ficou muito agradecido, Luciano, pela sua contribuição. Eu tive acesso a uma base histórica do dólar futuro, né, no WDO, desde maio de 2015, perdão, e ela vai ali até 15 de dezembro de 2020. Então aí são belos 3.855 registros com 15 anos de história praticamente. Eu quero juntar essa ideia aqui com uma outra sugestão que o Fernando deu num outro comentário, falando assim, poxa, Leandro, será que a inclinação, né, da média móvel tem alguma coisa, faz algum sentido? Pois bem, melhor do que isso, tá? Eu vou trazer aqui uma ideia e eu quero que vocês prestem bastante atenção no seguinte. Isso daqui é um sistema de regras, vamos dizer assim, baseado em apenas uma única variável. Longe de ser um trade system perfeito, e eu não quero aqui discutir o trade system em si, eu quero discutir o racional e dar para vocês mais uma ideia de uma potencial variável, tá, para o sistema de vocês. Eu peguei justamente essa ideia da média e falei, não, vamos fazer um negócio mais interessante, porque a gente estuda e a gente tenta várias vezes, por exemplo, fazer trade systems com reversão à média, né? Mas a gente sabe também, existe um grande clichê no mercado que é the trend is your friend, né? Então a tendência é a sua amiga. Então, e se simplesmente a gente seguisse a tendência? Então tem o primeiro ponto que é, ok, como que a gente pode definir uma tendência, né? Uma das formas que eu aprecio bastante, porque ela é nada subjetiva, né? Na verdade ela é bastante objetiva, ora, a gente olha os preços e a gente vê a inclinação. Se a inclinação está para cima, está subindo. Se está para baixo, está descendo. Preto no branco, um negócio extremamente simples. Baseado nisso, o que aconteceria então se a gente seguisse, tá, essa inclinação? E, eventualmente, você pode fazer alguma variação, tentando o potencial da inclinação e coisas do tipo aqui no dólar futuro. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar a planilha que vocês estão vendo aqui agora. Lembrando que estará disponível para download na outspokenmarket.com, o link está aqui no primeiro comentário. Então, a gente tem aqui, né, esse daqui era só o nosso modelo e eu vou agora seguir com vocês o racional para a construção da planilha, onde a gente tem ali, começando então com os dados clássicos, né, de abertura máxima, mínimo e fechamento. Então a gente precisa primeiro de tudo criar a coluna de retorno, depois criaremos também a coluna que será o nosso alvo, né, que é o dia seguinte, e aqui eu estou fazendo o gráfico diário. Leandro, funciona para o intraday? Faça o teste, fique à vontade, o princípio é exatamente o mesmo, intraday, semanal, mensal, aquilo que você quiser. Nós vamos criar também aqui uma variável que eu vou chamar aqui de inclinação, tá? Que é justamente a gente vai usar uma fórmula aqui do Excel para isso. Então a gente tem a inclinação. Com a inclinação vocês vão ver que ela varia bastante, a gente precisa atenuar esse parâmetro, então nós vamos criar aqui uma média móvel dessa mesma inclinação, e eu vou chamar aqui então média móvel MM inclinação. Depois desses dois elementos aqui, a gente cria também uma coluna chamada de trade, que vai ter a regra de trade ou não, uma coluna para o acumulado, e eu vou dar um pulo aqui e a gente vai simular um stop. Depois eu já entro na observação aqui dessa simulação do stop. Então deixa eu só ajustar a formatação aqui. O retorno é muito simples. O primeiro dia é 0%, porque eu não sei aquele dia anterior ali, e depois é o dia de hoje dividido pelo dia de ontem, menos 1 feito retorno. Ah, Leandro, por que você não usa o LN do retorno, etc.? Simples, pessoal. Eu estou discutindo o princípio do trade, não outros princípios matemáticos, tá? Então, é para realmente deixar as coisas simples. Então, eu arrasto aqui tudo. O alvo, tá? O alvo, às vezes, o pessoal tem bastante dúvida. O alvo é o seguinte, pessoal. Eu estou fazendo o tratamento de coisas com os dados de hoje para anterior, pensando, né, para dias anteriores ao hoje, né, ao T0. Eu quero saber os dias anteriores, o que aconteceu lá, para eventualmente que eu saiba o que fazer, ou tenha uma indicação do que fazer no T+1, ou seja, no período de amanhã. Então o alvo, ele sempre vai fazer a referência na célula atual, só que apontando para o dia seguinte, porque é o que eu quero saber. Então se eu tivesse aqui no 17 do 05,
eu quero imaginar, eventualmente, o que eu faria, né, baseado para tentar pegar esse retorno do dia seguinte, que foi do dia 18, menos 0,96%. E aí eu arrasto para tudo. Então ele é como se fosse o retorno deslocado. Muito bem, a inclinação. Ora, no Excel, então eu vou primeiro pegar aqui a inclinação, tá? No Excel você tem uma função chamada inclinação, onde você consegue saber exatamente qual que é o coeficiente angular de uma reta, né? Que é exatamente quem determina essa inclinação. E ele é muito simples. Se sair um número positivo, independente da magnitude desse número, a inclinação positiva para cima, então a reta, inclinação negativa, reta para baixo. Então eu vou aqui pegar 5 períodos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer exatamente chamar a fórmula inclinação, ó, e ver que o Excel ele dá para você. Retorna a inclinação da reta de regressão linear, tá? Então esta inclinação que eu vou pegar aqui, tá? Eu vou até passar aqui para um dia depois, e eu vou fazer aqui o seguinte, ó, igual a inclinação. E aí, para ela, eu preciso saber os valores conhecidos de y e os valores conhecidos de x, tá? Porque a gente está falando de regressão linear. Então, eu vou tratar da seguinte maneira. Vou pegar aqui o meu retorno. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os valores conhecidos de y. E aqui o macete é justamente quais são os valores conhecidos de x? É o retorno defasado. Então, você está vendo que eu tenho um 5, depois eu defaso. É como se eu estivesse fazendo aqui a inclinação de um modelo, de um vetor, de um elemento autorregressivo do próprio retorno. E é com base nessa inclinação que a gente vai determinar se a gente vai fazer o trade para o dia seguinte ou não. Pegou o princípio? Então, eu estou fazendo aqui uma autorregressão dos retornos. Vou pegar, então, qual que é a inclinação dessa reta, dessa autorregressão, e fazer a minha decisão de trade. Então, eu tenho aqui a minha inclinação. Como eu disse para vocês, sai um número, pode ser positivo ou negativo, tá? E, eventualmente, a gente vai tomar a decisão. Pois bem, Leandro, não tem os valores aqui. Não tenho. Preenche com 0, não são 5 dias que vão fazer a menor diferença, tá? Agora, a média móvel da inclinação. Por quê? Ora, se a gente fizer aqui um gráfico rápido dessa inclinação aqui, ruído pra caramba, né? Então eu tenho um negócio ali, não vai me ajudar a ter muita coisa boa. Eu posso reduzir parte desse ruído suavizando esta inclinação e é por isso que eu faço, então, a média móvel. Então eu vou fazer a média móvel dos 10 últimos dias. Então contei 10 ali, eu vou fazer aqui, ó, simplesmente uma média simples dos últimos 5 dias dessa inclinação. Tá feito aqui. E aí sim eu vou usar, né, esse sinal da média móvel da inclinação para tomar a minha decisão ou não. E você vai ver que, ó, enquanto aqui eu vou do positivo, negativo, aqui eu mantenho um certo ponto. Então é mesmo... E por que que isso é importante? Né? Da onde que você inventa esse negócio, Leandro? Para pensar. Mesmo numa tendência de alta, você tem dias que subiram e dias que caíram. Então, só que você quer continuar na tendência de alta. Você quer continuar ali no barco de alta. Ou no barco de baixo, né? Operando vendido. Então, você filtra aquele diazinho que ficou positivo ou negativo, eventualmente numa tendência de alto e baixo, usando, por exemplo, essa suavização aqui da média móvel. Da mesma forma, os dias que eu não tenho informação, preencho de 0, não vai me fazer, né, diferença nenhuma. Qual que é a regra de trade? Eu falei no começo do vídeo. Se tiver a inclinação positiva, tá subindo, eu tô comprado. Se não, eu tô vendido, certo? Então vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Igual, se a minha inclinação for menor do que 0, então eu vou entrar vendido, certo? Então eu vou fazer menos o meu alvo, que é o dia seguinte, tá? É bem simples. Do contrário, né? Então o valor se falso, eu vou simplesmente pegar o comprado, então vou operar positivamente ali aquele cidadão do alvo. Feito. Porém, tá? Isso daqui em particular, ele não me traz exatamente assim, ele vai me fazer assim o trade puro, tá? A gente pode tentar imaginar, e é saudável isso, a gente fazer a simulação de um stop, que é justamente essa coluna que eu tenho aqui, M, que eu estou deixando esse valor em amarelo. Qual que é a ideia do stop? A ideia do stop, eu sempre falo para vocês, é não ser usado.
tá? O stop ele é realmente uma proteção, ele não é uma coisa para ser corriqueira. Então eu tenho que achar um stop que ele me permita sofrer uma flutuação natural do mercado, sem levar a mordida de piranha e cair fora e depois o preço dispara, tá? E eventualmente também me ajudar a sobreviver caso tenha uma baixa, né? Ou um movimento contrário àquela posição que eu esteja. É imperfeita, sem dúvida nenhuma, essa simulação aqui no Excel, porque eu não tenho a variação tique a tique. Porém, ela é razoavelmente próxima para você validar o conceito e razoavelmente próxima para você, essa daqui sim é uma boa variável, vou colocar aqui numa programação, num software um pouco mais sofisticado, para ver se realmente as coisas funcionam, tá? Então, é uma aproximação bem decente que você pode fazer. Agora, eu já mostrei no outro vídeo, tá? O que é o stop por volatilidade, certo? Que é o stop que eu uso. Vou trazer um pouco aqui um outro conceito interessante, que é o conceito de percentil. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a fórmula de percentil e eu vou passar aqui os retornos e vou passar do primeiro dia até o dia 1885, que é 31/12 de 2012, tá? Então, eu vou pegar ali um intervalo de 7 anos, mais ou menos, tá? E quero ver o seguinte, ora, desses valores que estão aqui, tá? Qual que é o limiar dos valores que eles estão ali, tá, abaixo de 90%. O que significa? Significa que o número que sair aqui, 90% dos valores estão abaixo dele. Ou seja, significa que 90% das vezes você teve um valor menor do que aquele. Tá? Você não teve um maior do que aquele. Ou seja, você não vai ser pego no seu stop simulado 90% das vezes, que é a aproximação bastante razoável. Porém, tá? Eu preciso não só pegar os valores positivos e negativos, eu quero saber os valores absolutos, porque eu estou operando seja vendido como comprado. Então, nesse intervalo aqui da matriz, eu faço um ABS dos retornos, porque eu quero o valor absoluto, ou seja, não me importa o sinal, eu quero a grandeza, e eu faço esse cara aqui, tá? E dou um OK. Eu vou ver que eu fiz alguma bobagem aqui, onde foi que eu errei, tá? Na minha fórmula, só um segundinho, então tenho o percentil, passei a minha matriz, tá? Obviamente eu tenho o valor de retorno, né, Leandro? Não é isso que eu quero. Ok, agora sim, ó, eu tenho daí um stop, tá? Simulado de 1,7%. Eu tenho que agora fazer uma regra que esse trade aqui, se ele for menor do que o meu stop, né? Eu pego o valor do stop. Então, o que eu vou fazer? Horas, vou criar uma outra regra C aqui. Eu vou fazer o seguinte, se esse valor que ele retornar da regra de trade, tá? Ele for menor ou igual do que menos o valor do stop, tá? Então, eu retorno menos o valor do stop, porque eu tô perdendo dinheiro, então por isso que o stop é negativo e eu tenho que travar a célula aqui. Do contrário, ele me retorna o valor que a minha lógica tiver. Pronto, simulei aqui um valor de stop, tá? Onde foi que eu errei aqui também? Se esse daqui é menor que igual a esse, se não é esse, tá? Eu não sei onde que eu errei aqui, a fórmula do Excel tá me dizendo. Ok, agora sim. Pois bem, e aí eu arrasto para tudo, eu tenho aqui o meu trade. Ótimo, então agora o que eu preciso fazer? Fazer a conta acumulada desse cidadão aqui. Então esse recebe esse mais esse e eu tenho, né, na sequência o valor acumulado. Ah, Leandro, isso daqui não é juros compostos. Não, é juros simples mesmo, como se você estivesse operando simplesmente uma posição. E aí que tá, isso daqui pode ficar ainda mais poderoso se você simular um juros compostos, se você simular um aumento de posição, se você simular uma variação, uma proteção, e aí você pode, né, pensar e raciocinar do jeito que você preferir. Eu deixo assim simples porque é a base que cada um daí pode aplicar as suas variações. Por quê? Porque tem 1000 variações possíveis, tem diferentes técnicas de gerenciamento de risco, tá? Então eu coloco a mais genérica possível e aí cada um depois consegue fazer aquilo que bem imaginar. Quando eu coloco um gráfico desse retorno aqui, ó, olha que bacana, tá? Olha que bacana. Então você tem um resultado que vai de 17 de maio de 2005 até, né, dezembro de 2022, se ele te deu ali quase 160% de retorno. Nada mal. Obviamente é um sistema, como eu disse no começo do vídeo, para ser aprimorado, né? Tem que pensar melhor esse stop, tem que
Isso daqui é simplesmente apenas uma variável, mas esse é o ponto. Imagina você incorporar isso daqui com outros elementos que você tinha, né? Vamos deixar esse gráfico mais legal aqui, vou selecionar os dados, vou alterar esse rótulo aqui para colocar a data, tá? Então, eu adicionei aqui, ó, o eixo horizontal, eu coloquei as datas, porque aí a gente tem, nesse caso, a informação aqui correta, e a gente consegue fazer o seguinte: esse gráfico que eu coloquei aqui no começo, que é o mesmo que a gente faria ali, a gente tem então aqui um valor acumulado do Trade System de inclinação do dólar futuro, tá? Se eu fizer uma tabela dinâmica desse mesmo sistema aqui, eu vou ver os resultados mensais, anuais, perdão, desse cara. Nada mal, nada mal, é bem interessante. E aí, qual que é o ponto que eu trago? Eu tinha, né, para os alunos do Autos Poké Marketing na prática, eu desenvolvi com eles, com essa mesma base de dados aqui, uma SVM, né, uma Support Vector Machine, né, um modelo de Machine Learning, pensando no mesmo dólar futuro, tá, com outras variáveis, que te dá nesse intervalo de janeiro, né, perdão, janeiro italiano, de janeiro de 2013 até setembro de 2020, 68%. Tá? Então, a mesma comparação, pegando um trade system simples, que é esse da inclinação, se eu pegar exatamente o mesmo ponto ali, ó, janeiro de 2013, que está aqui nessa linha laranja, e pegar toda essa reta que nós temos aqui, incluindo o drama do Covid, tá? A gente tem naturalmente que o trade system ele performou, né? Se eu pegar simplesmente juros simples, esses caras aqui, eu vou ter exatamente aqui, ó, uma soma 2013 até 2020. Eu vou pegar uma soma aqui que não vai me dar certo, porque isso daqui é uma tabela dinâmica, né? Então, se eu simplesmente pegar esses valores aqui, deixa eu copiar, trazer eles para fora e pegar essa soma aqui para cá, tá? E tirar esses valores aqui, tá? Eu vou ter 44,6%, tá? Que é o valor que eu coloquei aqui, 44,6%, e tinha dado a SVM, a Support Vector Machine, um modelo extremamente mais complexo e superior, que está a esse 68%. A ideia, tá, disso tudo é, para vocês verem como uma variável pode te dar um poder muito grande sobre alguma coisa. A ideia sempre desses vídeos, pessoal, é abrir a cabeça de vocês para as 1001 possibilidades que vocês têm quando você entra, ou quando vocês entram neste universo de finanças quantitativas, tá? E é muito importante você conseguir começar a perceber essas nuances, essas ideias e esses elementos adicionais que podem ser incorporados. É super difícil, dólar futuro, tem uma puta intervenção do governo nisso aqui. Tem uma puta intervenção de outros elementos macroeconômicos. E ainda assim, se você, entre aspas, né, tivesse seguido apenas isso daqui, você estaria mais vivo do que muito trader aí no mercado. Óbvio, né, tem um drawdown muito grande, quase 40%. Está longe, tá, de ser um modelo que você vai colocar em produção. Porém, como eu disse, tá, olha só que bacana, você pode explorar muitas outras coisas. Então, eu espero, tá, que tenha servido como mais um exemplo de tantos outros que eu trouxe aqui. Agora, vai pegando tudo o que eu passei para vocês. Pega todas as ideias que eu já passei para vocês. Pega, né, tem o código de Support Vector Machine, regressão logística, tem vários outros exemplos. Começa a agregar essas informações. Eu tenho certeza, tá, que sua vida e a sua perspectiva em relação às finanças quantitativas vai ser completamente diferente. Então, como agradecimento, tá, a todos vocês que estão seguindo, 2021 com certeza eu vou continuar com muitos mais vídeos desse tipo, tá? Agradeço a todo mundo que me envia as bases, que suporta o Autos Poké Marketing. Um grande abraço para todos, curtir o vídeo, compartilha com seus amigos, é também só o que eu peço para vocês ajudarem aqui o canal a crescer cada vez mais. Um grande abraço e a gente se vê no próximo, pessoal. Tchau, tchau.